estamos aqui reunidas para trazer as novidades do INCAS que ocorreu no mês passado em Paris, para trazer um pouco dessa atualização daquilo que está sendo feito e estudado pelo mundo. Então estou aqui com a Solange, a Luciana e a Denise para trazer um pouquinho para vocês. Então, quer começar, Denise? Traga aí algumas coisas que você achou interessante, traga aqui um pouco para nós. Bom, primeiro é muito prazeroso estar com as colegas, a gente sempre aprende muito e é muito interessante discutir essas questões. O INCAS se tornou um congresso interessante porque traz novidades sobre tratamentos de pele de uma maneira geral, mas também anti-envelhecimento, fazendo uma abordagem bem ampla. Eu queria chamar a atenção sobre o melasma, que é uma alteração que eu estudo bastante, tenho acompanhado. Isso é referência, inclusive, no assunto. E daí, na verdade, há alguns bons anos atrás, fiz uma revisão e achei sobre o ácido tranexâmico e comecei a utilizar de alguma forma, fizemos alguns estudos em Mogi. E eu achava interessante porque, assim, era um espanto todo mundo, na hora de... Mas como? É um remédio para outra coisa, enfim, o que é isso? E agora, no INCAS, foi praticamente uma videte. Unanimidade. Uma unanimidade. Só se fala nesse... Exatamente. Então, eu quero realçar que realmente é uma substância bastante interessante. A maioria das pessoas ainda fica achando que é algo que age somente na parte vascular, mas não. É como se ele fosse um bloqueador dos vários estímulos das conversas entre as células, então ele está brecando estímulos que vão para o melanócito, fibroblasto, queratinócito, então ele é, na verdade, um tipo de bloqueador de vários estímulos, tanto internos como externos, e essa é uma grande maneira da gente controlar. Lógico que a gente vai precisar continuar tirando o pigmento que está lá, mas o fato de você, paralelamente a isso, conseguir brecar esses estímulos variados é o grande segredo de tratar o melasma. Então lá foi falado isso, foi falado do ácido tranexâmico, claro, da segurança. Isso não está completamente definido, mas se pede. Na verdade, assim, a dose fica entre 250 2 a 3 vezes por dia, Mas é muito controverso ainda quanto tempo você vai usar. Ele começa a funcionar depois de um mês, mais ou menos, mas por quanto tempo? Exatamente. Se o processo do melasma é contínuo, então você vai ter que ficar usando por um tempo prolongado. E também essa questão, Então, se você fez exames com holograma, medir aquelas proteínas, risco para doença de Leiden, não sei o quê, se você tem tudo isso, será que faz... não tem diferença se você usar 2 meses ou 6 meses. Sim. Mas essa tá a discussão. Uso intermitente, usar um período, parar, voltar. Então, como é relativamente recente o protocolo para ficar se usando, cada um faz uma coisa. Eu acho que é interessante a gente começar com isso para deixar a pele menos reativa. Sim. Mas em vista dessa questão de não estar totalmente definido quanto tempo você vai usar, eu uso em geral 4 meses, às vezes eu dou uma parada. Mas eu acho muito interessante e tem bons resultados de usar no verão, entendeu? Aquela situação que você, tem que em focar, geral, que vai piorar, determinados períodos. Isso, porque você não vai fazer talvez um laser ou não vai fazer um peeling nesse período, então eu acho que é interessante. Então eu acho que... também, Exato. Eu acho que tópico, Solange, não funciona, assim, relativamente, Eu vi trabalho também, não sei se vocês assistiram, do ácido tranexâmico para cicatriz eritematosa de acne. Então, porque... Isso é lógica, Bastante tem lógica. interessante. Então, tem lógica para outros, para rosácea, tem lógica para diversas A situações. parte vascular. Isso, até para situações que você tivesse as células conversando e gerando uma inflamação. Porque a própria inflamação também pode gerar uma hipercromia, uma reação melanocítica. Até você mesmo. brecar isso, você está brecando a Até hipercromia mesmo pós-inflamatória. situações que você já avalie que você vai ter um risco grande de hipercromia pós-inflamatória, Preventivamente. seria preventivamente uma ideia de utilizar. Mas esses protocolos ainda estão assim, incipientes, Até porque ainda é um pouco controverso toda a causa, toda a etiopatogenia. Sim. E uma outra coisa que eu também assisti uma aula muito bem documentada e que eu concordo frontalmente, é que a melhora da pele melhora o melasma. Então quando você melhora, densifica essa pele, deixa essa pele mais bonita, porque você começa a ver durante a vida que os pacientes que têm melasma, aqueles que se submetem a tratamentos constantes, ficam melhores. Não, mas do melasma, isso está provado, inclusive eles acham que
o melasma possa ser um jeito do envelhecimento daquela pele, entendeu? Mas se considera que é um tipo de envelhecimento. Sim. Então, a pele fotodanificada, aí tem aumento de mastócito, aí tem aumento de várias enzimas. Então, essa pele tem mais melasma. Ela tem que Só ser que ela mais pode ocorrer em algumas peles que geneticamente vão para esse lado. Mas realmente é isso, Então, é perfeito. Já Melhorar a falando em pele. envelhecimento, falando de um tema que a Denise também gosta, o plasma rico em plaquetas para o melasma. Eu assisti algumas aulas sobre isso. Talvez seja um embasamento de melhorar o envelhecimento da pele, por isso você teria uma melhora do melasma. Exatamente. Eu acho que a gente hoje tem que considerar em relação ao melasma, melhorar a qualidade dessa pele. Isso é importantíssimo, porque futuramente é assim que você vai manter sem melasma, eu acho. Não tem jeito de você pensar em só ficar tirando aquela Só mancha clareador dali. não é Então, eu acho que o qualidade. PRP entra, que também é outra, né? discussão importante. É outra questão queridinha nossa, né? Nós gostamos. E- A terapia regenerativa que a gente E, Isso. aliás, que foi é. um tema muito discutido. E é sempre né? muito discutido. Eu vejo como futuro da nossa área, assim, nós acho usarmos que recursos Nossos nossos, mesmos. regenerativos. Isso está comprovadíssimo também, porque é uma grande discussão. O INCAS, acho que foi um dos primeiros congressos que eu ouvi falar. Eles são muito fortes nessa área. Há uma grande discussão de qual Eu kit acho é o que assim, melhor. eu acho Sim, que há. isso, a Padronização padronização é é que é importante. Acho que a gente- Pra acho- gente mas poder eu acho que isso- estabelecer Critérios realmente. corretos. Eu né? acho que atrasou isso um pouco, ter tantos kits, Sim. porque como eles trazem questões muito diferentes, você fica sem saber, Sem saber como usar. Mas é legal, o plasma rico em plaquetas, dessa vez o PRP, a gente viu no INCAS, inclusive, tratamento de doenças. E pra mim isso agregou, Sim. né? Inclusive, É um respaldo e faz importante. sentido. Se ele é regenerativo, por que Claro. não usar em doenças? Exatamente. Então, assim, trabalho sobre Fora líquen a plano cicatriz, pilar, cicatrizes hipotróficas e hipertróficas, melhorando os dois casos. Então, assim, é interessante a gente pensar em doenças, né? E pensar cicatrizes de queimaduras. Eu vi um estudo bonito em cicatrizes de queimaduras, úlceras. Então, assim, é interessante, é um assunto E bonito. o que de é, na se- verdade? É eu trazer acho- para o local que você quer a regeneração os esforços da própria pessoa. Então, quando eu comecei a trabalhar com rejuvenescimento íntimo feminino, lá em Mendonça, o que eles usam é, necessariamente, o laser ou a radiofrequência sempre associada à terapia regenerativa, ao plasma rico em plaquetas. Isso é inconteste para eles. Inclusive, um dos melhores resultados é a alopecia androgenética. Sim. E é justamente porque o folículo, ele precisa de vários estímulos positivos. E o PRP vai por um caminho, que eu acho que é, né, relacionado talvez até a célula-tronco, algum estímulo mais específico. Não quer dizer que você vai ter que suspender, no caso, o remédio, a finasterida ou o minoxidil, Pelo enfim. contrário. Mas você pelo vai contrário, estar associando. agregando, Aí né? vai ver. Eu vi um estudo Melhorando muito o bonito resultado. de associação do minoxidil com o plasma rico em plaquetas. Um estudo comparativo duplo cérebro, split face, bonito, dos dois juntos. Exatamente, Então, que eu assim, acho que mostrando melhor. que é melhor É um a coadjuvante associação, é um importante. coadjuvante, é importante associar. Que nenhum deles sozinho teve resposta tão boa quanto os dois juntos. E na prática a gente vê isso, né? Que a gente Associação. associa e traz para o paciente vários recursos. Então é um tema que agora parece novo, mas não é. Isso já é discutido muito lá fora. E eu acredito que o que falta é isso mesmo, uma padronização para que isso possa trazer ainda resultados mais bem estabelecidos. melhores, Não, né? a Esse última uso, coisa né? a respeito do melasma é que realmente, né, eu acho que cada vez mais a gente percebe a questão da vascularização. Então se falou muito de associação de lasers para mancha e lasers vasculares. Sim, Se Sorte fala é do dye essencial, laser, né? se fala de outros Neogenial, variados. Mas eu acho que essa composição é necessária ser É feita, assertiva. principalmente se você visualiza Sim, essa Sem parte dúvida. vascular intensa. Eu acho que é interessante Muito bem colocado. sempre alternar, né, essas duas Mas tecnologias. é um assunto que sempre nos interessa. o Sim. melasma, né? Com certeza. É, o Sim, paciente porque- nosso, ele busca isso da gente. O que trouxe de novidade pro melasma, Sim, doutora? É uma coisa que ele sempre Um creme pergunta. novo para mancha? É uma Tem, coisa né? real. Porque eu acho que todas as coisas que estão envolvidas com a pessoa como um todo são coisas desse tipo. E o melasma é esse. Claro que existe geneticamente a pessoa tendência. mais predisposta, mas o estresse piora o melasma, Sim. entendeu? Então. E não dá eu para acho que- entender a pele separada do resto. né? Exato. O corpo É. da alma. Ou a mancha só veio tratar a mancha.
paciente, é o indivíduo que tem que ser Exatamente, tratado. Então, acho que exatamente. trazer esse conceito para dermato, que parece uma coisa tão desfocada, não é verdade. O indivíduo como um todo, é o corpo, Cada a vez alma, mais. o estresse, Cada vez mais, né? A gente vê é esse verdade. negócio, o processo da canice mesmo. Você tem um estresse, seu cabelo É, fica Branco, branco. branco. Olha a maneira que o corpo se É, estabelece. e você né? sabe que eu até lembrei de um pedacinho que eu ouvi lá, alguém que era sobre alguma coisa sobre dieta e acne, né? Que a gente tem falado muito. E ele deu uma aula assim que foi bem enfática, bem objetiva, ele ia mostrando isso, e o leite faz isso, e tem esse, não sei o que, o açúcar faz isso e tal. E então, o dermatologista hoje, ele tem a obrigação de entender dessa parte nutricional Dietética. e enxergar o indivíduo como um todo e Sim. aconselhar sobre a dieta, né? Sim. Então eu achei interessante porque é mais uma coisa que a gente Precisa tá. fazer, né? E não há dúvida É. sobre isso, mas quando a gente fala do óbvio, né? É. Gente, realmente é um processo intrínseco, é lá dentro. É, né? isso. Em relação ao corpo, Solange, o que você viu de novidade em relação ao corpo? O que vai vir esse ano? Então, acho que uma coisa que foi muito falada é a parte de estimulação muscular. Sim. Né? Então, cada vez mais equipamentos, né, com onda eletromagnética e Campo estimulação, campo eletromagnético. Então, muitas coisas vindo e muitos trabalhos documentando, né, a melhora do reto abdominal, né, fechar Diástase. Não só então para tratamento estético, mas para tratamento funcional. Funcional, muscular. eu Melhora acho da que postura, melhora Melhora da do postura, corpo. Muito. Então, o que eu achei E muito. gordura também, né? Então, que eles fazem a morte da gordura, aquilo que a gente chama a apoptose da gordura. Eu tive a oportunidade de deitar em várias marcas lá, testando os aparelhos, porque há uma briga muito grande de qual campo eletromagnético é melhor, é mais forte. Alguns dizem que é tudo igual, outros dizem que não, que é diferente, que tem um campo eletromagnético mais para a parte de fisioterapia e um campo eletromagnético mais potente para a parte muscular e estética. Uma controvérsia muito grande. Eu não tenho dúvida que a gente deva estimular o core, que é essa parte do abdômen, da vagina e do ânus, sempre numa contração muito importante. Sim, o assoalho pélvico, Sim. né? É o que vai fazer Mas a meninas, eu sustentação. queria, acho até que porque isso vocês estão melhora contando muito. essa novidade, assim, qual é o mecanismo de ação, assim, a proposta? Porque como esse tema chega, é um tema super novo, né? Na verdade, como eles estão explicando? Porque isso depois vai ter que ser talvez associado ao que ela faz Sim. em casa, ao tipo Hipertrofia muscular. hipertrofia Hipertrofia muscular. muscular mais apoptose. E essa hipertrofia... Apoptose da gordura, da gordura. Da gordura. E também É esse o o estímulo, mecanismo, né? tá. Porque a gente tem ligamento lá. Então, estimular o colágeno também. E a é fadiga? importante. Porque É. a gente ouve muito, né? Quando você tem uma hiperestímulo do músculo, eventualmente ele vai ficar fatigado. O que você sente logo depois é um pouco de dor, de uma contração muito importante, mas eu acho que você não chega a fatigar esse músculo. Não, ele alterna. Ele vai alternar. Vai E ligar daí com ele vai esse exatamente relaxamento, ele vai... estimular essa hipertrofia do músculo, né? É, porque na verdade, olha, a gordura a gente já estuda bastante É. e trata bem. E tem A resultados flacidez ótimos. da pele Também. a gente estudou muito isso hoje com injetáveis, com Bioestimuladores. tecnologias, bioestimuladores, tá bem resolvida. Então realmente a parte muscular vem Faltava, complementar a gordura, a pele, a flacidez, essa parte muscular vem ajudar nesse E sentido. isso é o envelhecimento corporal. Sim. Né? O envelhecimento corporal é a pele, né? É o subcutâneo. É o músculo, é o osso. E é o músculo também, É. né? É que nós Principalmente começamos o a corpo, ir para né? um órgão que não é a pele, né? Mas que, Mas na que verdade... faz parte da nossa abordagem. Exatamente. Porque a Profissional. conexão de todas, não dá pra separar. A pele acaba aqui, né? A alma acaba aqui. Todo mundo quer E deve envelhecer haver- andando. E deve fazendo haver todas as suas uma atividades. conexão fisiológica importante, mecanismos ainda. Porque, por exemplo, os atletas mesmo, aqueles muito que fizeram muita atividade física, musculatura e tal, eles na verdade depois têm dificuldade com peso, eles aumentam Sim, a é gordura. verdade. Aumentam Então, muito. isso deve ter alguma, né? Para falar de assim, atleta, muitos atletas de alta performance utilizam desse mecanismo, têm as próprias máquinas em casa para estimular músculos específicos. Eu fiquei sabendo isso de entrar em contato com essas empresas. Então, esses atletas muito fortes, muito pesados, contraem a musculatura naquilo que eles chamam de estímulo supramáximo. Por que não é igual fazer uma atividade física, você não vai chegar naquela hipertrofia? Porque o que eles consideram é que esse estímulo que essas máquinas dão, elas dão um estímulo supramáximo.
Sobre manter, obviamente tem que manter. Tem que manter atividade física, tem que manter dieta, tem que manter uma Você vida tem que equilibrada. estar incorporando isso. Isso é um